Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Protec Code. Eu sou o Anderson, sou o CEO da Protec Code. Estamos aqui nos estúdios da Unis, Universidade de Sorocaba, na cidade universitária, e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com o professor coordenador do curso de ADS de Tecnologia da FATEC, o professor Antônio César Munari. Muito bacana receber o professor César, mesmo porque ele foi meu professor na graduação e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes disso, quero que ele se apresente um pouquinho para a gente, fale um pouquinho dele e depois disso a gente começa as questões com o professor. Professor, por favor, pode se apresentar para o pessoal e falar aí um pouquinho do senhor. Bom, boa tarde para todo mundo aqui que está nos assistindo. É um prazer, né, estar aqui nesse bate-papo, né, nessa oportunidade aqui de trocar ideia, de falar de ensino, falar de vida, né, falar um pouco de TI também. E nós estamos aí à disposição para explorar aí as diversas questões, né, que aparecerem e tentar aí contribuir um pouco com mostrando um pouco aí das possibilidades de carreira, das possibilidades de formação, né, e do cenário que a gente está. Estou muito feliz de estar aqui. Bacana, bacana. Bom, nós ficamos muito felizes de receber o senhor também. Eu, quando tive a notícia que, pelo seu nome, né, quando chegou a mim, o professor César mudou, eu falei, pô, mas ele foi meu professor lá na universidade fazendo banco de dados, né? Sim. E é legal porque, veja, banco de dados é um módulo que hoje a gente inclui dentro do nosso processo com as escolas que a gente atende. Então, um dos módulos que a gente leva para os alunos aprenderem na escola básica é banco de dados. Porque a gente vê a importância, né, professor? Como que um aluno vai se formar no terceiro ano do ensino médio e não vai saber o que é um banco de dados? Né? Independente da profissão dele. Né? Como que funciona o banco de dados de um supermercado, o banco de dados de uma clínica médica, que recebe toda aquela coleta de dados de exames, do próprio banco. Me lembro das suas aulas que você falava, o banco, que você está online lá no caixa eletrônico, alguém saca um dinheiro, como é que faz? Já vai automaticamente. Então, me lembro muito dessas aulas e hoje a gente tem um curso lá para mostrar esse mundo para o aluno, né? Poxa, como é que é esse banco de dados, né? De uma clínica médica, de um hospital, do próprio supermercado. Porque, por exemplo, no supermercado, antes dos produtos estarem na gôndola, eles estão no banco de dados. Sim, né? sim. Ninguém olha a gôndola para falar, tá faltando feijão, compra. O cara vai no sistema e fala, olha, baixou aqui, então a gente precisa pedir mais feijão essa semana, menos cebola na outra. Exato. Tudo isso está lá no banco de dados, né? Por trás do espaço físico mesmo da coisa, né? E aí precisa ter um sistema super integrado, porque tem a saída de produtos, tem a contabilização através do código de barras, todo financeiro, enfim, está tudo integrado com o banco de dados, né, professor? Sim, e hoje em dia o termo está ganhando aí um pouco de visibilidade fora até do domínio técnico, porque fala-se muito, foi treinado num banco de dados, entendeu? Estamos coletando dados em rede social, está indo para um banco de dados, então esse banco de dados ele está começando a ganhar um pouco de visibilidade fora, né, do domínio estritamente técnico, e é bom que a pessoa, né, que tem algum tipo de ligação com esse mundo, seja fornecendo dados, seja consumindo resultados, tenha um pouco mais de conhecimento a respeito do que se trata, né? Pois é, por isso que a gente pensa que é muito pertinente levar isso para a educação básica, Fundamental 2, ali, finalzinho, e ensino médio, porque para o aluno, independente da área que ele for atuar, ele precisa ter... Imagina que ele vai ser o dono de uma clínica veterinária. Ele precisa saber o que é um banco de dados, e ele não foi de TI, né? Eu vou ser dono de um supermercado, vou ser dono de uma... Enfim, ele precisa saber, porque hoje é tudo automatizado cada vez mais. Acho que até se ele abrir uma birosquinha, vai precisar ter um banquinho de dados dele ali, para controlar a coisa. Então, é muito importante levar essa visão para a garotada, desde pequenos ali, para eles entenderem. Isso não quer dizer que eles vão se tornar programadores, não tem nada a ver com isso. Mas está sendo um conhecimento necessário, até para você ter um certo tipo de cultura sobre o uso da um olhar tecnologia administrativo, né? Um olhar de gestão da coisa, né? Exato. Muito legal, muito legal. Mas depois a gente se aprofunda um pouquinho mais nessa parte também. E aí eu vou começar conversando, né? Perguntando para o senhor...
algumas questões mais pessoais para depois a gente vir para o profissional. Porque primeiro a gente conhece um pouquinho da pessoa que está por trás daquele profissional, né? Como que foi a batalha dela, o caminho dela durante a vida para se tornar aquele profissional, né? Porque dentro da capa do profissional temos o nosso pessoal, né? Sim. Então, a primeira pergunta é onde o senhor realmente nasceu, né? Senhor, eu prefiro que chame de você. De você, tá bom. O senhor está no céu, né? Não, nem digo isso, mas eu prefiro que chame de você mesmo. Tá bom. Mas, enfim, eu nasci em Sorocaba mesmo, né? Eu nasci aqui, primeiros 5 anos eu morei em São Roque, aqui do lado, né? E depois voltamos para Sorocaba e desde então... E isso, anos, ninguém vai fazer cálculo, professor, fica tranquilo. Eu nasci em 65. 65. Eu voltei para Sorocaba em 1970. Final de 1970. Estou praticamente em Sorocaba desde então. Até 85 morando em Sorocaba mesmo, de 85 até 2003 morei do lado de lá, em Votorantim, né? Do lado ali também. E o senhor vê hoje uma diferença muito grande na estrutura da cidade, lá de 1970 para hoje? Sim, enorme. É muito grande. O que o senhor pode colocar como algo que realmente, assim, puxa, isso aqui é eu não sei, eu tenho curiosidade. Tipo, o semáforo era a mesma coisa, as ruas eram a mesma coisa? Bom, como é que era isso? Quem for mais antigo vai lembrar que tinha... Ali na Álvaro Soares tinha o semáforo que tinha a casinha do guarda. Sei. Ele ficava lá em cima, porque subindo da ponte lá que vinha do além-linha, o semáforo parava lá e ele ficava controlando quem está aqui e quem está lá. No braço mesmo, manualmente? Era inteligente, era um sistema inteligente. Sim. Esse era legitimamente inteligente. Né? Muito menos semáforos, né? Muito menos mesmo. E eles eram digitais assim? Não, era luminoso, mais simples. Mas analogicão da coisa lá? Era suficiente, acho que não tinha nenhuma queda de E tinha carros como tem hoje? Como é que é? Tinha bem menos carros, muito mais coloridos. Era muito mais comum você ver carro verde, amarelo, vermelho. Né? Hoje está meio para o preto, para o branco e para o prata. Cinza, né? Ficou um negócio mais indistinto, né? Era muito mais colorido o negócio, era muito mais diversificado, no sentido que era muito mais fácil você identificar os carros, porque não tinha muito carro um parecido com o outro. Certo. Hoje em dia, só o modelo Gol ali tem o Gol de várias marcas diferentes. Gol, então, mas era muito menos gente, né? Então tinha bastante... o trânsito não era tão corrido, assim, tão congestionado. E o centro já era asfaltado, tudo? O centro era asfaltado, e o centro era mais vivo no sentido de que... As pessoas... Estava todo mundo lá. Viviam... Todas as classes sociais estavam ali, porque o comércio estava lá, o comércio para o pessoal mais rico, o pessoal mais pobre, etc. Porque não tinha comércio mais na periferia da cidade ou nos bairros, né? Não existia shopping, o shopping existia ali... metade dos anos 80, né? E isso é aquele lá da Eugênio Salerno, lá da... Shopping Sorocaba, o primeiro Sorocaba, lá. Mas antes disso, então, você tinha uma vida maior no centro, no sentido de diversidade de comércio, você tinha comércio para todos os níveis, né? E com isso um comércio muito mais forte? Forte. Todo mundo consumia dali? Exato. A quantidade de empresas talvez não fosse tão grande, né? Mas ele hoje não, né? Está acontecendo com o centro de Sorocaba uma coisa que acontece, por exemplo, com o centro de Campinas ou de outras cidades. O comércio um pouco mais, para um público um pouco mais de poder aquisitivo, saiu dali, foi para shoppings e outros estabelecimentos, agora alguma coisa online também. E ali ficou um negócio mais para classe D e E, né? Então, e online hoje é muito forte, né, professor? Exato. Eu, pelo menos, eu só compro online. Tudo que eu compro é online. Dificilmente eu vou numa loja física. Dificilmente. Eu gosto de ir em livraria. Certo. Livraria que tem o livro mesmo, certo. Né? Mas eu compro praticamente quase tudo também online. Também, né? Hoje em dia, né? Mas era um centro que ele tinha uma outra característica. Ele era movimentado, mas ele tinha uma diversidade de pessoas e de comércio um pouco bem maior do que tem hoje, né? Sim. Mas é processo, né, de urbanização, ele acaba levando esse tipo de coisa. Não, bacana. Bom, e daí o senhor começa a vida do senhor de estudante aonde, assim? Então,
não fiz pré, né? Na época não era obrigatório, nada, não fiz pré. O pré é o infantil que o senhor fala? O pré-primário, Sei. é antes do fundamental. Tá. É aquele ano. Sim. Aí eu não fiz, eu entrei direto no que seria o primeiro ano Do fundamental da um? época, hoje é do fundamental. Os 2 primeiros anos foi no SESI, que era uma escola ali perto no centro ali. Depois eu passei para a escola pública. Não é no SESI que era do ginásio de esportes, né? Não, era no SESI, que eu estudei ou lá. atrás da CM, que tem na Rua da Penha. Tá. Aquele prédio que tem a CM e tal, tinha o SESI, uma escola do SESI ali, Certo. que depois virou outras escolas ali, faculdade inclusive. Eu fui ali 2 anos, daí puseram, minha mãe tirou e colocou eu no Visconde Porto Seguro, ali perto da Praça do Canhão. Tá, eu sei onde fica. Aí eu fiz o 3º, 4º, 5º e 6º ano lá. Aí venceu o Fundamental 1. Quase 2 já o também primário, na época, né? Era a primeira, 4ª série, eu terminei ali. Aí, o segunda perna, ali da 5ª à 8ª série, eu fiz 5ª e 6ª lá. E depois eu mudei para outra escola pública também. Certo. O que aconteceu, eu era nerd. Isso é bom, né? Na época não, mas hoje em dia é, né? Não, nem hoje. Poxa, hoje está glamourizado. Entendeu? Cara, porque, entenda, hoje em dia tem ninguém pagando de nerd, fazendo. Sei. Não é, cara. Sabe, o nerd, ele não escolhe ser, ele é. Ah, sim, sem dúvida, isso é uma verdade. Por exemplo, eu era rato de livro, dessas coisas. Certo. Até porque eu era introvertido, Certo. Sempre fui. Certo. Né? E catava livro de qualquer coisa ali, ficava lendo. Ótimo, tal. Né? Mas entenda que isso daí pode ser... É lógico que você aprende muita coisa ali, mas você também, às vezes, é uma fuga. Sei. Para uma angústia do social da coisa. Relacionamento social, de outras experiências. Mas você fazia esporte também ou não gostava muito? Não, eu ficava em casa. Na escola, na educação física, não tinha jeito de se esconder, eu ia lá, entendeu? Sei. Era obrigado. Mas E aí, o que aconteceu? Os 5 primeiros anos, não estamos falando de escola particular paga, estamos falando de escola, o SESI, ele não é público, mas ele era gratuito. Sim. Você tinha que ter uma bolsa lá, um título de processo, certo. E a outra era estadual. Mas na época a estadual era melhor do que hoje em dia. Então, eu peguei uma época esquisita, cara, por quê? A minha 3ª, 4ª e 5ª série do primeiro grau ali foram ótimas, muito boas, professores excelentes, e os meus colegas eram uma espécie de uma certa elite da época, da cidade e tal. Tinha filho de geólogo da Petrobras, tinha de tudo naquela sala. Certo. Tá? E era puxado, sabe? Era bem... E eu adorava, sabe? E você sempre foi bom aluno? Nessa época Nessa eu fui. época, sim. Ganhei. Visconde Porto Seguro, o tal do Marhagem, né? Que é o engenheiro lá. Fizeram, não sei, centenário, alguma coisa dele lá. Teve concurso, eu ganhei, fazendo trabalho. Ganhei uma calculadora de SMAC, entendeu? Ótimo. E, porra, era show de bola, adorava. Sim. Gostava muito mesmo e me sentia, né, instigado ali e tal. Aconteceu alguma coisa, cara, no final de 76 para 77. Que foi a época que eu passei da 5ª para 6ª. Por quê? Primeiro, todos os meus colegas saíram da escola. Todos que eram bons. E os professores bons saíram também. Não sei o que aconteceu ali. Foram abduzidos, aconteceu alguma coisa. Certo. A hora que eu entrei lá na 6ª série, cara, eu me senti ali meio... Um outro mundo. Todo mundo combinaram de matar a aula e não me avisaram, sabe? Todo mundo sumiu. Sei. E foi bem deprê já, porque alguns professores... Entrou muito professor substituto, totalmente inadequado. Eu adorava geografia, e o professor de geografia era péssimo, e ele pedia para eu explicar as coisas enquanto ele ia na sala dos professores. Certo. Entendeu? Eu tinha 12 para 13 anos. Certo. Então é horrível. Então eu fiquei... Aí, por outros motivos, no final do ano, minha mãe e meu pai decidiram tirar. Eu puseram eu numa outra escola, mais perto de casa, e essa era bem pior.
Daí, Eita, ao invés de ir para cima, foi para baixo. Geral. Ai, ai, ai. Era um pessoal de uma faixa etária maior que a minha. Tá. Porque eu era aquele cara que estava vindo na No idade normal certa, ali, sem repetir. Sim, né? sim. Você chegou, Aí eu pegou os chego caras lá, repetentes eu já. tinha 13 anos, a média ali era 16. Certo. Entendeu? Mas isso era de manhã, tarde ou à noite? Comecei de manhã. De manhã, tá. Aí, então já foi ali um certo choque cultural. Sim. Um tipo que nem eu. Introspectivo e tudo mais. Era visto de uma maneira meio Quantos anos você tinha? pejorativa, 13. Tá. Era visto de uma maneira meio pejorativa, tipo aqueles filmes de Hollywood da época, ó, nerd, né? Certo. Então era bem desanimador, assim, mas eu assistia às aulas, tentava ali fazer o meu melhor, né? Aí o que aconteceu? Com 14 anos, eu estava na oitava série da coisa, meus pais decidiram colocar eu no Senai, fazer curso, entendeu? E aí o Senai, hoje acho que deve ser parecido, mas não sei se é exatamente igual, você estuda durante o dia no Senai, manhã e tarde. Então eu tive que passar para a noite, né, na escola regular. Mas você fazia Senai e escola ao mesmo Sim, tempo? sim. Mas no Senai já não era um técnico do ensino médio, alguma coisa? Não é a mesma coisa. Era um profissionalizante no Senai. Exato, Tá. eu fiz curso de mecânica geral, então era torno, ajustagem, fresa, essas coisas todas aí. Certo. E aí foi, assim, um choque mesmo. Por quê? De um lado, ir para a noite. Na ruim. Escola pública. Os grandões ficaram ainda maiores. Não, aquela escola de manhã já era um pouco solta a coisa, à noite era, imagino. Né? Sim. E para quem estava a fim de aprender, sabe, era bem complicado. Um ou outro professor, né? Que levava a coisa mesmo. E no Senai, o que acontece? Era uma escola muito certinha, muito limpa, muito planejada, plano de aula certinho, máquinas, tudo super para mecânica, por exemplo. Sim. Eu não tinha vocação nenhuma. Não escolhi, fui lá. Aí eu tinha que acordar 5h30 da manhã, Pois é. levar marmita. Sei. E aqueles... Horrível, cara. E lá você imagina, alguém pensa que já viu bullying e não viu. No Senai que você levou bullying? Nossa! Não, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo levava bullying. Aí existia um negócio chamado bolo, que é assim, ele tem um espaço grande lá, tem a quadra aqui, tem os gramados e tal, né? E quando alguém gritava bolo, vinha 30 e pulava em cima de alguém. Certo. Você imagina 30 pessoas pulando. E podia ser um ou dois ali, tava dois quietos ali. Gritou bolo, o cara vinha. Sei. E sobrava soco, chute e tudo, né? Então era complicadíssimo, né? Então era, vamos dizer, era um desafio atrás do outro. Sim. Né? Nas férias, você... E mesmo porque depois você ainda ia para aula e ficava até 11 horas. Exato. Mas esse não foi a pior parte. Aí... Nas férias... Não, você vai ver depois quando chegar na faculdade. Nas férias, você daí ia para a empresa. Certo. Para ter uma eu entrei lá para uma indústria têxtil, onde meu pai trabalhava. Então, durante o semestre regular, as aulas, eu ia nas aulas, mas quando eu saía de férias do Senai, eu tinha que cumprir um expediente. Horário normal, entendeu? Por exemplo, das 7 às 3 da tarde. Certo. Lá. E aí arrumavam alguma coisa para eu fazer. Certo. Aprendiz. Mas na empresa, não no escritório. E não ganhava por isso? Não. Eu tinha registro profissional, eu tinha registro na carteira, acho que tinha alguma ajuda de custo, eu nem lembro, porque também, na verdade, eu nem via a cor desse dinheiro. Sei. Ajudava em casa. Sim. Entendeu? Minha família era muito humilde, nunca, né? Então qualquer dinheiro ali ajudava, né? Então, meu pai trabalhava em fábrica, minha mãe era dona de casa e não tinha jeito. Você tinha mais irmãos? Eu tinha uma irmã mais velha, que ela começou a trabalhar também com 14 anos, mas daí ela trabalhava em escritório, e tinha um irmão 5 anos mais novo, né? Tá. Aí você ia para a empresa lá, para as empresas. Aí, na primeira vez que eu fui, foi bem, porque o cara viu que eu sabia escrever bem, certo. Botou eu no escritório de desenho. Tá. E aí eu ajudava o cara lá, eu sabia desenhar também, lá era desenho técnico, então foi maravilhoso. Aí
Voltei o segundo semestre no Senai, então voltei para o Senai, aquele negócio já estava mais esperto, entendeu? Já não estava tomando não, tanto não, bolo. você aprende, o tal da streetwise ali, aquela sabedoria das ruas, você já aprende, entendeu? Você sai, você acaba aprendendo, é sobrevivência. Sim. E à noite e tal, né? E aí, férias de novo, voltei lá, tinha mudado o chefe, tinha mudado tudo, botaram eu para ajudar encanador, cara. Certo. Então é você andar, entendeu? Embaixo de cano, tudo sujo, Isso molhado. dentro da indústria. Na indústria, entendeu? Não tinha nada a ver com o que eu via na escola. Então era varrer oficina, Sei. levar o lixo lá não sei aonde, entendeu? Sobrava tudo pra você lá. E você andava com... Eu andava muito sujo, cara. Era horrível, horrível, Eita, horrível. Assim. nós. Aí você pensa o nerd que tá lá dentro, entendeu? Sim. Então isso tem um papel importante. Por Sim. quê? Você vai desanimando Certo. aquele negócio. Porque o nerd é bem cabeça na nuvem. Sei. E você toma um choque Quer de criar, realidade. quer fazer as E você coisas. toma um choque de De realidade. realidade, Porque, ó, sua vida é aqui. Sim. Você tem que ajudar aqui em casa. É. Tá? Então, não tem glamour nenhum. Daí, terminou lá o meu primeiro grau, né? Então, o ensino fundamental, eu tentei passar para um... Já que eu estava fazendo mecânica, tentei passar para a ETEC, né? O Rubens Faria na época, que tinha curso de mecânica. Não consegui, entrei para eletrotécnica. Tá Certo. bom, é melhor do que onde eu estava. Tá. Porra, cara, daí eu vi o tamanho do estrago, cara, porque... Foi só piorando, professor. Na prova de biologia, a escola era mais forte, mas entenda que eu estava vindo de 3 anos Defasados. de miséria, né? Aí lá tinha biologia, tinha o Hugo Polo, puta, cara, puxava um monte e tal. Pra você ter uma ideia, a primeira prova dele, ele ditou as questões. Certo. Eu tirei 0 e errei o ditado. Que é pior ainda. Então, leva a tua nota mais para baixo. Você ainda. imagina, Fica devendo pro próximo Você imagina semestre. o nível, né? Então, daí tive que correr atrás, mas, né? Tentar dar uma reciclada ali e tal. E aí, parte técnica mesmo de eletricidade, eu olhava aquilo com grande curiosidade, sabe? Mas eu Não gostava tanto. eu odiava, assim, também. Eu não me identificava. Sei, eu sabe? entendo. Porque se fosse mecânica, por menos que eu tivesse alguma... eu gostasse, eu tivesse uma eventual vocação, mas eu conhecia a mecânica porque eu estava fazendo Senai. Sim. Então eu ia aproveitar, ia ter uma sinergia ali. Sim, uma sequência. Mas eu fui numa coisa que não tinha nada a ver, que foi o que tinha vaga. Certo. Né? Então foi muito sofrido, terminei lá e trabalhando, né? Terminou o Senai, virei mecânico mesmo. Isso com quantos anos ali? 17? Então, eu entrei no ensino médio com era o segundo grau na época, né? Com 15, 16, 17. E esse César Munari introspectivo com 17 anos já estava namorando ou não? Como é que era? Não tinha. Eu não... era mais complicado do que isso também, porque entra tanta coisa. E como ali. é que era a questão das meninas? Era mais... Bom, a escola técnica não tem quase menina, né? Ah, isso, imagina mais lá ainda. Em Então 80, não tinha sei muito. lá. Tá? Na empresa que eu trabalhava até tinha algumas tal, mas era. Entenda que você é meio desenturmado, Sim, no fundo. sim. Entendeu? Porque as coisas que você gosta, o pessoal não dá bola. Sei. O que o pessoal gosta, Você também não atrai então você. Você acaba tendo... Perdendo o interesse da você coisa. não tem muita Sinergia. afinidade mesmo, sabe? E isso aí acaba. Você faz amizades. A minha família sempre foi muito de igreja, então eu ia ajudar, né? Lá nas coisas e tal, mas eu não tinha muita identidade. Aí o que aconteceu? E eu perdi totalmente o interesse por estudo. Eita, nossa. Por conta de todo esse Porra contexto. nada, você desanima mesmo. Eu tá? entendo. E entenda que 17 anos, 16 anos, cara, na minha época eu acho que era mais fácil porque você tinha menos coisa para distrair você. Certo. Hoje a gente tem um Puxa, bombardeio hoje que é tá, cruel. Molecada precisa tomar cuidado. É cruel. Você sequestra a pessoa dela mesma com essa monta de coisa que tem ali, né? E você acaba não Na criando época conteúdo. não tinha, tá? Mas eu realmente desanimei e fiquei meio assim, não digo revoltado, cara, porque é talvez uma palavra muito forte, mas eu falei, chega, não tem nada a ver, eu não quero mais. Aí, eu não sei aí se eu vou estar, de repente, passando um mau exemplo, né? Mas enfim,
eu falei, não vou estudar mais, não quero saber, Eita estou vida. esperando terminar, podia fazer um 4º ano, não, no 3º tá bom. Sei. E falei, meu pai falou, e aí, o que vai fazer quando formou? Eu falei, eu vou trabalhar, Sim, mecânico, vou trabalhar, cara. certo. E meu pai falou, então vai dar o salário inteiro em casa. Ou faz faculdade, ou vai dar o salário inteiro em casa. Aí deu uma vontade inexplicável de fazer faculdade. Pois é, né? Pois Chegou é, ali e entendeu? falou. O meu pai, que é o antigo primário, pô, ele terminou, fez até 3º ano primário só, ele veio e mandou essa para mim, né? E ele nem falou, se não fizer faculdade, salário inteiro aqui. Eu dava metade do salário. Sim. Eu sempre dei Metade já dinheiro, estava cara. bom. Sempre eu dei. É. Mas já não sobrava grande coisa, mas enfim. É. Aí, É. Sim. aí o que aconteceu? Então eu vou fazer faculdade. Tá, Eu não tinha nem ideia das faculdades que tinha em Sorocaba. certo. Entendeu? Aí eu E o falei, que tinha? tinha medicina, Na PUC. na PUC, medicina e enfermagem. Tá. Tinha Facens, já tinha com engenharia elétrica e mecânica na época. Tá. Tinha FAD. a FAD, Hum. Direito, a FAF, Faculdade de Filosofia, que era da Dom Aguirre, que tinha letras, tinha história, filosofia. Tinha a Facas, que era também da Dom Aguirre, que era Administração e Ciências Contábeis. Elas eram vizinhas, mas era FAF e Facas. Tá. Isso aí era onde? No centro? Não, ali no Trujillo, ali. Onde hoje é o colégio? A subida ali é onde é o colégio. Tá. A FAF era na parte de baixo e a Facas era um pouquinho para cima. Tá. E Tinha Fefiso também, talvez. tinha Fefiso na Rua da Penha e basicamente era isso. Sim. E tinha a FATEC. Tá. A FATEC é de 1970, já tinha aqui. Mas era universidade? Não, ela é uma faculdade isolada. Aí, curso superior. Tá. Tá? Aí Mas é bacharelado? graduação tecnológica, Graduação grupo tecnológica. superior tecnológico. Tá. Aí eu falei, caramba, cara, mas você acha que eu tinha esse mapinha? Eu não tinha. Não. Aí eu comecei, então entenda, eu fui tocar, Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. Sei. Aos trancos e e camarão barrancos. que dorme é onda leva. E aos trancos e barrancos, né? Tentando, né? Não sofrer muito ali. Não ficar para trás, E aí eu falei, do que eu gosto? Eu gosto de geografia, sempre gostei. Certo. Sempre gostei mesmo, assim. E manjava de geografia, de mapa, do mundo. Nerd. Sim. Aí tem alguma área, né? Que Sim, que você vai. E aí a minha área era geografia. E aí, tem geografia? Tinha na FAF, né? Tem geografia. Tá. Desse jeito. Tá. Aí eu fui lá, me inscrevi, fiz vestibular, passei, entendeu? Passei em primeiro. Sei. Conheci o curso, entendeu? Aí não tinha tantos alunos, e aí a nossa turma, então, ela era mesclada. Eu fiz o primeiro ano com a turma de filosofia. Tá. Então, filosofia também tinha pouca gente. Sei. Então, aquele ano, eu não sei se outros anos se repetiu aquilo, o primeiro ano era, 80% pelo menos das aulas, era a turma de geografia, do primeiro ano de geografia com o primeiro ano de filosofia. Certo. Conheci muita gente boa ali, Tá. né? Trabalhava de dia e fazia faculdade à noite. À noite. Aí fiz o primeiro ano. Trabalhava onde? Trabalhava na mesma empresa. Tá, naquela que você começou lá. Barbero, Indústria Teste Barbero, lá na Parada do Alto, que era perto de casa. Eu sei mais ou menos onde é isso. Fechou depois, Sei. né? Por causa do que aconteceu aí com a Indústria Teste de Sorocaba. Sei. Mas aí o primeiro ano eu gostei e até deu um. Sabe? Voltou aquele deu uma resgatada, Sei. sabe? Vai dar pé esse negócio. Era disso aqui que eu gostava, tal, né? E vida. Vendia cerveja na cantina, entendeu? Onde? Na faculdade? Entendeu? Sei. Então você tinha um negócio mais legal ali, não era um negócio de bebedeira, mas você tinha um ambiente, vamos dizer, adulto ali, mais instigante, com mais liberdade e tal, né? Aí, 84 foi punk, porque eu estava no segundo ano da faculdade e eu tive que servir exército. Sei. Então eu entrava no meu serviço 5 da manhã, saía 1h30, entrava no tiro às 4, saía às 6, entrava na faculdade às 7 e ia até 10h15 para 11, 10 para 11. Todos os dias? Todos os dias, sem carro. Sem carro? Sem carro, sem moto, de ônibus. Então foi, sim, bem puxado, desgastante. Sim. Bem.
né? E final de semana tinha folga do Exército ou não? Não, em princípio sim, mas você tinha alguns fins de semana que você que dava você guarda, tinha alguma alguma coisa. guarda, tinha, e às vezes tinha alguma solenidade, Sei, tinha alguma sei. Daí coisa, precisava às vezes tinha participar. marcha, Sei. tem sábado, às vezes tinha coleta de donativos Sei, para alguma coisa. sei. Entendeu? Mas isso para mim Era legal. o meu problema era durante a Os semana. horários ali O meu apertados. problema era durante a semana, que era muito cansativo Sim, aquilo, né? sem dúvida. A única coisa que não foi tão ruim, que eu peguei, isso foi em 84, foi o último ano que o tiro de guerra era 6 meses. Certo. De 85 para frente, se você ia para o tiro, era 1 ano. 1 ano. Você pegou a turma de 6 meses eu peguei a penúltima turma, porque eu servi o Exército no primeiro semestre de 84, aí depois tive baixa, Sei. porque terminou o Sim, meu o serviço. período ali. Aí entrou uma outra turma, que foi a última, que pegou tipo julho ou agosto até dezembro. Essa foi a última. Aí quem entrou no ano seguinte já era um ano inteiro. Né? Eu aguentei 6 meses, mas 1 ano eu não sei se eu aguentaria, Poxa, 1 ano ia ser porque no puxado. meio do ano eu estava muito Desgastado. debilitado mesmo, assim, fisicamente. Eu sabe? entendo. Aí foi, né? E eu trabalhando e tal. Daí no segundo semestre eu já estava trabalhando. Daí era só trabalho e escola, né? Sem exército. Daí ficou moleza, né, meu? Para quem estava daquele jeito, pra né? quem tava lá. Aí no terceiro ano, puta vida, né? 85 e tal, não sei o quê. Tem que fazer estágio Certo, na faculdade. certo. Foi aí que caiu a ficha para mim, que o meu curso era licenciatura. Licenciatura forma o quê? Professor. Eu nunca imaginei. Certo. Entendeu? Eu fui geografia. Sim, Se era licenciatura, se era bacharelado. sei. Se não fizer a faculdade. Você descobriu lá. Não, você... isso aqui é licenciatura. Eu nunca pensei em ser professor. Nunca. Certo. Até porque eu era introvertido. Sei. Não falava no concurso. Eu gostar de explicar de uma coisa que eu entendia era uma coisa, mas assim, eu vou Falar explicar com todo para mundo você. ali. Agora entrar numa sala de aula é outra história. Sim, sem dúvida. Tá certo? Então, repare que eu fui fazendo as coisas caoticamente. Sim. Certo? Sim. Aí tem que fazer estágio, tem que fazer 2 estágios. Um no primeiro semestre, você tem que acompanhar aulas da disciplina de geografia em alguma escola, aulas de primeiro grau, o atual fundamental. Fundamental 1 ou não? 2, fundamental 2. Os dois, que era o primeiro grau. E o segundo quinta grau? a sexta série. E no segundo semestre eu tinha que fazer um estágio no que seria agora o ensino médio. Que é o segundo grau. Seria o segundo grau. Aí, tá bom, né? Não estava contando com essa, Sei. mas vou ter que fazer. Aí o que aconteceu? Em geral, ninguém fazia o estágio. Sei. Pegava o papel, levava para a professora Ela lá, assinava ela lá, assinava, voltava para casa. voltou lá e está pronto. Sei. Eu não sabia fazer isso, eu não sabia pedir isso. Sempre na nossa vez não acontece essas coisas. Não, né? mas no meu caso, eu poderia ter pedido, mas eu não sabia pedir. Sei. Sabe, é do introvertido isso. Sei. Então, eu fiz lá no Aquiles de Almeida, com a dona Eu estudei Vera, no Aquiles, professor. com a dona Verinha. Estudei no Aquiles Eu também. fiz com a dona Você Vera. lembra do seu Milton lá? Do Aquiles? Claro. Genial ele, né? Não, eu adorava aquele homem. Eu gostava muito Genial, dele. ele é muito Ele legal. é fantástico. Enérgico. Não, sabia sim, levar, né? mas ele levava a coisa Sim. do jeito certo, sabe? Sim. Não dá para ser... De outra maneira. Não. De verdade. Ele era justo também. Sim. Entendeu? Mas Sim. ele fazia cumprir regra, Sim, né? Então eu sim. gostava. É. E a dona Verinha, cara, ela dava a aula dela lá, eu entrava, assistia, e ela explicava. Um dia ela fez eu dar uma aula, eu quase morri e tal, Sim. porque falar com as crianças e tal, né? Sim. E foi. Terminei, fiz todo o estágio. E foi ali que eu pensei o que é ser professor. Assistir na aula, porque agora eu estou assistindo a aula com outros olhos, não estou assistindo a aula com olhos de aluno. Eu estou olhando com a aula Olhos de professor. que eu nunca pensei. Sim. Entendeu? Sim. Mas entenda, eu fiz a coisa certa de fazer o estágio pelo motivo errado. Eu não soube pedir para assinar para me liberar. Sim, para ir embora. E foi o que, no entendeu? final... Eu negociei horário de trabalho, eu fiz o mais difícil para poder fazer o estágio. Para não pedir. É orgulho isso aí também. Sei. Sabe? Não dá para você querer dourar. É fazer a coisa certa, cumprir o negócio certo, pelo motivo errado. Sei. Mas fiz. Aí no segundo semestre eu arrumei estágio lá no
no Rubens, quando eu tinha feito. Rubens de Faria. Aí eu comecei a assistir, era uma professora bem fraquinha. E ela me dispensou do estágio. Sei. Porque eu comecei a assistir. A aula dela, né? E acho que ela se sentia constrangida de alguma forma. Aí ela chegou para mim, ó, se você fizer um trabalho, assim, um trabalho na área aqui, eu dispenso você. Aí eu voltei na empresa lá, a empresa tinha uma área de exportação, linho, entendeu? E ela tinha bastante... Então eu fiz um trabalho assim, bem legal. Na empresa lá eles tingiam. Não, era tudo. Eles pegavam o rami e o linho, fazia todo o tratamento da fibra, depois aquilo virava tudo, o processo inteirinho. Entrava o vegetal e saía o tecido. Certo. Sabe? E eles tinham... E esse linho... Era linho. Linho. O principal era linho, não era só linho, mas o principal, assim, que eles tinham, inclusive presença no exterior, era esse linho. Era um material e o muito... que é isso? É para lençol? Para linho, cara. Dá para você fazer um terno de linho, dá para fazer camisa de linho. Entendeu? É roupa chique. Inclusive aquela que olhou, amassou, porque ela tem uma coisa. Mas era, assim, classe A mesmo, né? Legal. E aí eu fiz um trabalho sobre o mercado de exportação daquela empresa. Certo. Com bonitinho, com mapa, com estatística. Entreguei para ela assinou tudo e eu vim embora. Mas aí eu já tinha feito o efeito do primeiro estágio, na verdade. A sementinha já tinha sido plantada. Sabe? Aí eu não estava pensando em dar aula. Eu estava pensando em terminar o curso. Certo. E eu tava Mas o que você pensava fazendo depois que não caiu? Não pensava. Porque caiu a ficha que eu estou na licenciatura e meu caminho é ser professor, mas eu trabalho no texto. Não, eu falei, eu não me seduziu por isso. Falei, eu fiz o estágio, falei, olha, lógico, eu gostei muito da dona Verinha, assim, queria ter tido aula com ela enquanto aluno. Lá no Aquiles. Mas não deu muito certo, daí foi legal. Tive uma relação boa com ela, tal. A outra professora foi... Você lembra da dona Janete de lá? Eu lembro, sim, eu lembro de ver ali e tal, mas eu não estudei lá, né? Então eu não cheguei a ter aula com ela. Aí o que aconteceu? Nós estamos em 85, que foi isso, meu terceiro ano da licenciatura. E em 85, no mercado, na área das empresas, foi um ano... nós tivemos 84, que foi a eleição, abertura, a eleição lá do Tancredo. 85 já foi um ano mais de abertura política. E é a época das tais chapa 1 contra chapa 2 nas empresas. A chapa 1 era as diretorias de sindicato que vinha já há muito tempo e que eram chamadas de pelegos, porque elas eram muito alinhadas com o interesse patronal. E tinha a chapa 2, que aí era PT. CUT na veia. Então eram embates, era piquete na porta de fábrica, eu vivi tudo isso. Né? E aí, quando chegou outubro, teve uma greve muito forte em várias indústrias têxteis, né? Ficamos, acho que 2 ou 3 semanas parados mesmo, né? E quando voltamos, tinham mandado embora várias pessoas, inclusive amigos meus, tá? Um Cido, um amigo meu, assim, que era meio guru meu, de um monte de coisa ali, né? E aí, ele era fresador e tal, e aí mandaram ele embora. E o meu chefe chegou para mim e falou que para eu fazer o serviço dele. Falei, eu vou ganhar igual ele? Não. Aí sacanagem. Aí eu falei, eu já estava mordido por terem mandado embora meu amigo, por um motivo assim, bem, né? O que eu achei na época meio casuístico, mas enfim. Aí vem ainda falar um negócio desse para mim, eu fui um pouco mais sincero que eu devia. Fui mandado embora. Certo. Do meu primeiro emprego. Eu estava fechando 7 anos ali já. Então, um bom tempo, né? Então, aí, veja, ó, chega novembro de 85, eu perdi o emprego e estava terminando o curso de licenciatura. Não adiantava eu procurar emprego naquele momento, porque naquela época, final de ano, aquele mercado não contrata. Então, vou ter que esperar janeiro eu corro atrás. Aí terminei a faculdade, né, formatura, essas coisas, né? Aí eu falei, já que eu estou desempregado, eu vou fazer ficha nas escolas, para ver se eu pego a aula, para ver. Vou arriscar um pouco isso daí. Porque, na verdade, eu não gostava de ser mecânico. Eu entrei, né, todo torto ali. Só que entenda, 85, final de 85, na virada, em janeiro de 86, eu tinha 20, eu ia fazer 21 anos no ano seguinte, no mês seguinte.
Então eu era super novo. Sim. Eu nunca tinha dado aula em lugar nenhum. Hum. Então eu não tinha pontos de experiência de aula. Sei. Zero. Hum. E a hora que você se candidata a essas vagas para substituir professores, vagas eventuais, etc., o primeiro critério é quantos pontos você tem. E o desempate é pela idade. Sei. Mas quem tem mais idade ganha ou perde? Ganha. Então você estava em maus lençóis de novo. Não, É. eu não tinha condição. É. Né? Aí o que eu fiz? Estrategista, né? É. Eu vou só em buraco que ninguém quer. Sei. Cara, eu fui Itapevi, Jandira, Cotia, Embu. Eu fui na Zona Leste de São Paulo, cara. Sei. Tem uma tal de Vila, acho que Santa Maria, alguma coisa. É o nome de uma caravela lá do Colombo, uma das três. Sei. Eu fui 9 horas da manhã, cara, dava medo de andar na rua. Certo. Eu fiz ficha em todas essas escolas. Certo. Falei, ninguém quer, Sim. então a Pode minha ser chance que aumenta. pode ser que chegue. E voltei para casa. Fiz isso uma semana, eu fiz essas coisas. Certo. Aí não. Falei, vai chamar, né? Tal. Ninguém chamou. Ninguém chamou. Então, puxa vida, né? Passou janeiro, começou fevereiro, 2 semanas de aula já. 2 semanas não, 2 semanas do mês. Uma semana de aula, ninguém chamou. Comecei a ir atrás de emprego de mecânico. Certo. Chamaram, Porque você também tinha uma da mecânica. Eu era solteiro, morava com meus pais, mas Sei. tinha que trabalhar, né? Aí eu fiz um currículo até, levei, chamaram eu para entrevista e tal, mas você sabe, você vai meio derrotado já, porque você sabe que você não gosta daquilo, entendeu? Sei. Não deu certo lá, eu fiz a minha parte, não deu certo, vou ver isso aqui então, né? Aí um dia... E porque você já conhece também um pouquinho o discurso que você vai escutar quando você sentar na cadeira pedindo emprego, sim. Aí eu... Mas eu não gostava mesmo da área de mecânica e eu me sentia um impostor. Sei. Porque eu não... Com você mesmo. Eu vou fazer, mas olha, isso aqui não tem nada a ver comigo. Sei. Mas vou. Tá precisando, vai, faz. Você não fica escolhendo. de onde eu venho não dá para escolher. Sabe? Aí o que aconteceu? Aí um dia minha mãe liga minha mãe fala, ligaram lá numa escola para você. Ainda em final de fevereiro. Tá. Eu falei, nossa. Aí ela passou o papelzinho, eu falei, não conheço a escola? Era de alumínio. Alumínio para mim era a área VIP, era a área nobre. Ali vai ter gente querendo dar essas aulas. Eu nem fui, cara. Alumínio era muito perto. E aí, tá bom, eu peguei e fui. Aí fui lá, preenchi, acertei, peguei geografia, mas tive que pegar educação moral e cívica, porque veio no kit, né? Beleza. Aula de dia. A escola super bonitinha lá e tal, e o Isaura Krieger, né, uma subida ali. Aqui tá o caminho que vai para a CBA, tem uma subida aqui, era o Isaura lá. Fui lá, fiz. Estadual a escola? Oi? Estadual, Aí chamou. Aí a hora que não eu acertei. precisava de concurso, essas coisas? Então, mas esse evento fazia 7 anos que não tinha concurso, 8 anos, e era uma demanda do município, RPOSP, do CPP, de ter concurso, porque estava faltando, muita gente aposentava e tal. Sim. E desde o Maluf, Montoro estava segurando. Então estava represado. Então tinha muita vaga, porque era isso, né? Aí eu fiz, acertei com a moça lá, falei, tá certo, tá, quando é tal? Tem jeito de dar errado isso aqui? Não. Eu falei, então vou fazer uma pergunta, como é que você tem meus dados? Porque eu não fiz ficha aqui. Certo. É uma colega seu, ele veio aqui, ele fez a ficha e fez para você também. E ele não entrou, você entrou? Não, mas quem é esse colega? Sei. Quem é esse colega que sabia alguns dados meus? Entendeu? Pessoais ali. Ela falou, é o Edson. Quem é Edson? Puta, cara, quem é Edson, cara? Aí eu... Forçando muito, o Edson era um aluno de filosofia, teve aula comigo no primeiro ano, toda quinta era eu, ele, mais 3, sentava ali, tomava pelo menos 2 cervejas antes de subir para a aula. Ele era mais velho, ele era do Correio, ex-seminarista, casado, um cara super pacato e tal, e ela falou que era ele. Como que ele tem meus dados, eu não sei. Certo. De onde ele tirou para fazer, eu não sei. São Edson. Pois né? Tipo, aí ali eu acertei, né? E, porra, aí tinha o ônibus da CBA que pegava na porta da minha casa e levava até lá. Olha que coisa legal. Entendeu? E
aos trancos e barrancos de novo. Aí, nesse meio tempo... É bom que no ônibus você vai dormindo, né? Pois é, Pô, aí você me entra chamaram. O ônibus é um sonífero. Aí aqueles apareceu ônibus. aula para mim no centro de Mairim, do lado ali da prefeitura, outra escola. Então eu dava aula, eu tinha aula de manhã e à Aula noite. mínima E aí, então, peguei. E aí, nesse ano, 86, Sempre na geografia. 86, geografia, educação moral e cívica. Tá, E dei aula para quinta série, sexta série, supletivo, tá. entendeu? Tudo logo de cara, né? Certo. Aí... E novinho, com 22 21 anos. 21 anos. Eu tinha feito 21. É. Aí, nesse ano, 86, teve concurso para a rede estadual. Aquele concurso que estava represado. Certo. Aí eu fiz. E aí, na região, a antiga quarta região administrativa, em geografia, o primeiro fui eu. Olha que legal. Entendeu? Porque eu estava com tudo fresquinho, eu tinha acabado de me formar. Sim. E eu não era um zero em geografia. Sim. Eu manjava, Você porque... já estudava desde aquele pequeno. lá, entendeu? Eu tinha esse Sim, negócio, sim. eu frequentava a biblioteca, eu ia toda hora, eu estava no IBGE, aqui de Sorocaba, tinha o prédio ali Sei. e tal. Eu conhecia, eu gostava daquilo, né? Sei. Mas era interesse de nerd, não era... Vou estudar isso aqui porque cair em concurso. Sei. Entendeu? E nenhuma atividade da escola, porque você ia então, mesmo fazer. mas eu fiz a prova aqui, né? E eu passei. Então, daí, eu podia escolher aonde eu quisesse. Aí já começou a melhorar. Entendeu? Aí eu escolhi lá em Votorantim mesmo, porque nessa época Fica eu mais com meus pais em próximo. Votorantim, mas não peguei a vizinha, eu queria que tivesse primeiro e segundo graus, né? O antigo, o atual fundamental e médio. médio. Peguei o comendador, que não era tão perto. Eu falei, eu não quero ficar trombando com aluno na rua também. Sei. Foi lá e tal. É. Aí eu virei professor, cara. Entendeu? Que legal. Aí, né? então, agora veja, né? Foi totalmente caótico esse processo. Sei. Entendeu? A única coisa certa que eu fiz, ó, obedeci meu pai, Sei. Importante. e escolhi um curso de alguma coisa que eu gostava. Certo. Porque é importantíssimo você Entendeu? ter na sua vida o que você entendeu? gosta. A única coisa certa que eu fiz foi essa. É. O resto Foi foi vindo. então. Foi acontecendo. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É. Titãs, Sim, né? sim, Foi sim. isso. É. Mas entenda, foi responsável. É. Não recomendo. Não é bom. Entendeu? A gente tenta minimizar essas então, coisas. Né? O bonde da aula, que daí primeiro eu tinha uma identidade maior. É lógico, no começo eu sofri muito para eu conseguir Extroverter aquele trabalhar. conhecimento. Eu aprendi uma coisa. Eu tinha criança que tinha sala. No primeiro ano não teve, porque Mairim, que é alumínio, eles tinham uma cultura um pouco diferente, mais respeitosa, etc. Tá? Mas em Votorantim foi um inferno o primeiro ano. Por quê? Eu tinha classe, cara, que era um caos absoluto. Mas de bagunça? Dos alunos? E eu não conseguia. E aí, eu passava daqui a pouco naquela mesma sala, estava a professora lendo uma revista e aqueles anjinhos tudo fazendo as coisas. Olha, sabe? sacanagem. Aí teve um dia, eu dava aula principal lá no Comendador e uma outra aula era no Parque Morumbi, perto de onde meus pais moravam. E lá era caótico também. E aí entrou o professor de educação física para dar um recado. Aquelas crianças mudaram da água para o vinho ali também. Nossa, cara, se eu tivesse uma arma ali, eu tinha... Sabe? Porque você fala, porra, o que está acontecendo, né? Sei. E não era falta de vontade, não era falta de conhecimento, não era nada. Mas não rolava. O primeiro ano rolou porque aquele público lá tinha uma outra atitude respeitosa. Da novidade. Né? Mas essa turminha de Sorocaba e de Votorantim, não. Aí, eu conversando com uma amiga minha, a Ivânia, né, que dava aula, e ela me falou, às vezes a gente passa alguma coisa sem perceber, de insegurança, de conflito, de alguma coisa. E eles pegam muito rápido. Entendeu? Não é elaborado da parte deles. Uma coisa meio inconsciente. Eles reagem. É uma reação. Sim. É no plano inconsciente. Mas você, de alguma forma, você provoca. Externou aquele negócio. Sabe? E aquilo ali foi revelador para mim, cara. Porque daí eu fui... eu falei, não, eu vou trabalhar isso aí. Levei um ano, para pegar o jeito. Né? Aí virou, tava no céu de novo. Entrava para dar aula, puta, me divertia dando aula mesmo, tal, né? Sei. Mas o Estado paga pouco, né? Sim.
Então, você tem uma certa... melhorou para mim, porque, primeiro, ali Seu eu não me ambiente senti, de eu não me trabalho, sentia impostor, ali eu gostava de alguma coisa, etc. Me sentia útil. Sim. Sentir útil é muito importante. E você tem uma agenda de horário, um controle maior do que quando você tem numa empresa que você pica cartão para entrar e para sair. Sei. Isso aí tem um efeito até psicológico. Sim, sem dúvida. Mas aí o que aconteceu é que mas pagava pouco, entendeu? Ainda atrasaram meu salário, quando eu fui contratado. Tanto é que quando pagaram, eu comprei uma Brasília. Puxa, então estava te devendo bastante dinheiro, poxa vida, velho. Brasília também é velho. Mas enfim, mas o primeiro carro. Sim. Aí apareceu concurso na prefeitura de Sorocaba. Tá. E eu fiz. Esse concurso ele foi em 87. E era concurso para todas as áreas, para dar aula na rede municipal de Sorocaba. E aí foi... pagava muito mais. Pagava tipo o dobro na época, fazendo um aproximado. Não era, acho que não era o dobro, mas era próximo disso, né? E eram escolas, assim, bem localizadas, e não eram muitas, era o Aquiles, o Getúlio Vargas e mais um. Padilha? Não, Padilha era do Estado. Era a rede municipal, era o Aquiles, o Getúlio, e tinha mais uma que eu não lembro dizer onde era, mas eram escolas ótimas de trabalhar. E aí eu falei, vou fazer. E vai contratar já para o ano que vem. Para 88. Certo. Beleza. E aí você já tinha pontos também. Não, mas, mas lá não conta. Lá não conta. Aí era concurso. Foi lá e fiz o concurso. E passei em primeiro em geografia. Olha que ótimo. Entendeu? E vai contratar para o ano que vem. Beleza. Se eu tivesse passado em segundo, eu ia ter pensado de um jeito. Sei. Em primeiro. Eu não tenho certeza. Sei. Entendeu? Sei. Não, mas vai passar em primeiro. E eu passei em primeiro. E vai contratar. Então, vai contratar o primeiro. Você concorda comigo? Faz sentido? Faz sentido. Porque senão eu estou falando que eu passei em primeiro só para dar uma de gostoso. Não. E, na verdade, esse primeiro afeta a situação. Certo. Aí, o que eu fiz? Eu vou trocar aula barata por aula cara. Mais carinha, Então, eu dava 40 aulas no estado. Acho que era 40 ou 32, não sei. Eu dava carga máxima. Eu reduzi para o mínimo possível. Porque ia ganhar para abrir horário, para eu poder encaixar a aula da prefeitura. Tá. Então, eu fiquei com 18. Então, você poderia ficar nos dois também? Poderia, porque eram dois sistemas diferentes. Tá? E muita gente dava aula nos dois. Sim. Falei, pô, beleza, né? Aí, reduzi para 18. Então, eu dei aula de carga cheia 87. Aí, no final do ano, lá para o ano seguinte, eu reduzi para 18. Por quê? Porque já vai chamar. E comecei o ano de 88 com 18. Então, você imagina, com as cargas cheias já não era lá grande coisa, com 18, o que você acha que era? Pergunta se chamaram. Não chamaram. Não, certeza que vai chamar. E não chamaram. Eu tomei uma decisão... antecipada. Não, mas analisando, todo mundo falou, e acho que no edital falava, inclusive, para início no ano seguinte. Então tinha essa coisa. E eu estava bem classificado. Tinha que chamar eu. E não chamou. Puta vida, daí eu fiquei 6 meses daquele jeito, né? Eu falei, caramba, o que eu faço agora? Porque eu já tinha estruturado aulas, eu já tinha... Então, eu tinha muito tempo livre. E os alunos que eu tinha aula estavam falando de computador, de alguma coisa assim, de joguinho, tinha aqueles computador meio gradiente, aquelas coisinhas lá, para mim aquilo ali era tudo grego. Certo. Falei, eu vou fazer um cursinho de informática. E aí eu tentei, eu comecei, né, tipo março, né, a hora que ficou claro que eu não ia ter nada para fazer, março, abril, vai ter... Fui nessas escolas que tinha na época, tinha poucas, Sorodata, tem mais algumas, né? E eu vi que não ia rolar ali, porque ali ia ser meio complicado, sabe? Eu falei, vai cobra, e eu achei que ali não ia funcionar para mim, e eu olhando para outros cursos, daí falaram para mim assim, mas tem um curso lá novo, lá na FATEC, na área de computação. Eu falei, vamos ver isso aí. Aí eu fui ver, mas aí era vestibular. Tá. Esse curso tinha começado em 1986. E nós estávamos em 88. Né? Então não tinha nem formado a primeira turma ainda. Sei. Aí foi, né?
Aí tem que fazer vestibular. Eu falei, putz, vida, exatas, aquelas coisas, né? Falei, vou fazer. Aí o estrategista, né? No meio do ano, vou fazer o vestibular do meio do ano, vou ver como é que é a prova. Daí eu racho de estudar no segundo semestre para fazer o vestibular para o ano seguinte. Aí o que aconteceu? Vou fazer então para ver como é que é, para poder estudar o que eu estou devendo. Não, daí aquele vestibular já mudou. Ia ser em 2 fases. Certo. Até então era uma fase só. Tá. Puta, então daí eu teria que passar na primeira, para depois ver pelo menos a segunda. Mais específica. Para saber como é que era. Tá bom. A primeira era questões objetivas. Tá. Depois, quem passasse, atingisse um certo índice ali, ia fazer uma segunda prova, daí dissertativa. Descritivo. Falei, eu quero ver como é que é a dissertativa, né? Sim. Aí eu fiz a primeira fase, não estudei, assim, porque eu tinha muito o que estudar. Eu falei, fiz a primeira, passei. Que bom. Mas geografia gabaritei, história gabaritei, redação gabaritei, inglês eu não morri, entendeu? E daí passou nas outras ali. Foi só passando ali. Tá. Aí fui para a segunda fase, missão cumprida por enquanto. Certo. Porque agora lá eu vou rodar, mas eu vou ver a prova. E essa dissertativa eram quais matérias? Todas. Todas também? Todas. Mas aí era poucas questões. Certo. Tá? E aí fiz. Aí, cara, geografia e história, eu tinha obrigação de acertar tudo, né? Em português, eu lia muito. Eu lia muito, entendeu? Bom, então, a coisa ia, fluía, né? Inglês, eu dava para defender um pouquinho ali. Biologia, cara, era 4 questões. Uma caiu de negócio de leguminosa lá que eu sabia, por causa de geografia. Outra caiu alguma coisa de vegetação, eu sabia também. Acertei essas 2, outras eu não sei. E aí eu não zerei nas outras, aí foi. Aí no final passei, cara. Que bom. Mas foi, entendeu? Assim, caótico também. Na bacia das aulas? Não, passei a primeira chamada. Sim. Primeira chamada. Aí, fiz a matrícula. Final de julho fiz a matrícula. Imagine. E foi bizarro, cara, porque eu fiz a matrícula na terça, na quarta chamaram eu na prefeitura. Puxa vida, velho. Cara, impressionante. Puta, daí eu fiquei com muita raiva, cara. Sabe? Falei, cara, que puta palhaçada, cara. E aí eu fiquei pensando, e aí foi uma decisão, porque eu falei assim, caramba, né? Eu não sabia nada do curso que ia fazer, mas falei, puta desaforo, cara, né? E esse vestibular... Me deixar pastando aqui e nesse vestibular eu não passo de novo. Sei. Caiu um raio aqui, que a chance dele cair de novo é mínima, né? E aí depois fui ver que esse formato novo quebrou o pessoal de cursinho, porque eles não estavam preparados para a segunda fase. Certo. E na segunda fase eu já era professor, eu tinha habilidade para escrever, eu sabia lidar com a questão, entendeu? Puxar para o lado, sem encher linguiça, mas dar uma resposta. Eu sabia levar a resposta, entendeu? Aí eu falei, não, eu declinei de pegar a prefeitura. Puxa vida. Declinei. Vou fazer isso aqui. Mas eu adorava dar aula e adoro geografia. Até hoje. Aí comecei a fazer, cara. Aí eu fazia os 4 primeiros semestres foi de manhã. Então eu dava aula tarde e noite. E a turma, acho que quem trabalhava era só eu e mais um. Certo. Entendeu? Aí, quando entrava no meio do 4º para o 5º semestre, daí as aulas eram à noite. Então eu já sabia que eu ia ficar 6 meses meio de bobeira, porque eu entrei no meio do ano, então na hora que eu ia ter que passar para a noite, eu ia estar no meio do ano, eu não ia poder mudar a minha grade no estado por causa disso, então eu já sabia que ia ficar 6 meses meio assim, e fui levando as coisas do jeito certo lá. E aí eu me formei na FATEC assim. E fazendo curso. Mas sempre trabalhando, entendeu? A FATEC é pública. E esse curso de computação ensinava o quê? É TI, é o atual DS. A antiga chamava Tecnologia de Processamento de Dados, que é o nome. Processamento de dados. Que é o nome década de 70, 80. Mas é uma programação, banco de dados, essas coisas todas aí. Tudo. Aí, é o equivalente do atual ADS e dos sistemas de informação para aquela época, né? Fui lá e fiz, entendeu? Mas, você veja, foi tudo, não teve plano. Sei. Entendeu? Foi bem casuística a coisa, sabe? E pior, eu gostei da área de informática. Eu adorei planilha, cara. Nossa, agora que eu vi planilha, cara, eu falei, nossa senhora, isso aqui. Legal isso aqui, né? Porra, cara, não, isso aqui é uma sacada muito boa. E aí, quando eu fiquei naquela janela de 6 meses, eu virei estagiário na FATEC.
Certo. Daí virei rato de laboratório, porque naquela época ninguém tinha computador em casa. Sim. E em trabalho eu fazia em dupla. Na dupla eu e alguém, o alguém era muito mais desenvolto que eu. Então ele pilotava e eu ficava, né? Você não aprende assim. Precisa Mas operar. daí a hora que eu virei estagiário, eu virei rato. Eu ia lá, o tempo que eu tinha livro estava lá, entendeu? E aí a coisa aconteceu comigo. Por quê? Porque daí eu zerei aquelas dúvidas de programação, de um monte de coisa, né? E era uma super novidade, né? Do meu jeito, E aí eu gostei tanto, cara, que daí no finalzinho ia ter um concurso para contratar lá. Na FATEC. Eu falei, vou fazer, entendeu? Aí, só que daí eu e toda a turma do laboratório resolveu fazer, né? Falei, puta vida, cara, daí não vai dar certo, porque esses concursos, quando saem ali, a divulgação era muito restrita. Eu vou estar fora e eu ia me formar, e a FATEC não... Eu ia estar fora da FATEC quando saísse o concurso. Eu falei, não, eu dei um jeito de eu desistir de uma matéria lá. Certo. Aí o professor desistiu também, porque deixou de ir. Aí eu falei, tem que reprovar. Eu reprovou, tal. Era uma matéria que era no sábado. Sábado para mim, beleza. Aí em 80 isso aí foi 92. 92, o primeiro semestre eu ainda era aluno. Saiu o concurso na semana do carnaval, edital, me inscrevi. Daí todos os amigos meus do laboratório se inscreveram também. Daí eu fiz a prova, né? Fizemos lá. Vai dizer que passou em primeiro de novo. Não, só tinha uma vaga. E eu passei. Puxa vida! Mas aí teve a prova, eu não era. Eu sabia, né? O seu tempo de experiência ali valeu mas muito, então, né? mas eu era mais maduro. Sim. E teve entrevista. Certo. E na entrevista, entendeu? 3 anos de diferença nessa faixa etária faz diferença. Porque você tem uma maturidade que o outro não tem. E isso aí deve ter sido decisivo. Sim. Aí eu pedi exoneração na rede. Na verdade, eu pedi afastamento por 2 anos, porque eu podia pedir. Porque eu falei, vai que não dá certo na FATEC, eu não perdi aqui. Sim. Né? Eu estava dando aula em cursinho lá em São Roque, larguei o cursinho no Objetivo, entrei em FATEC. E aí fiquei, a hora que venceu os 2 anos, eu pedi exoneração no Estado e aí virou TI. Certo. Daí você começa a ministrar aula dentro da FATEC? Então, na verdade, eu era técnico, né? Era um cargo técnico, auxiliar de docente. Eu teria tipo um técnico de laboratório, então você não dá aula. Certo. Mas apareceu a aula para eu dar. Certo. Aí eu peguei e dei. Lá dentro mesmo. Então imagina, eu estava dando aula, mas não era atribuição minha dar. Não tem problema, vou lá e dei aula. Mas você ganhava mais por isso? Não. Era o mesmo teu salário lá. Era o meu salário. Mas entrava em carga horária? Era dentro da carga horária, mas eu nunca... Eu achei que se eu for fazer só o que está no papelzinho ali... não, isso não. Não. Aí eu fui, né? Aí daí teve em seguida um concurso para professor, eu fiz, né? Nesse meio tempo, eu entrei numa software house. Eu trabalhei tanto de graça também, professor, mas eu trabalhei bastante. Mas eu trabalhei também, mas faz parte. Né? Faz parte, cara. É que no meu caso facilitava, porque eu era solteiro. Sim, entendeu? você não tinha... Se eu tivesse mulher, filho, essas coisas, aí é mais duro. E isso ia ter mudado muita coisa. Sim, eu não sei dizer para você como, mas teria mudado. Mas eu estava numa software house, então eu conciliava a FATEC noite, no laboratório, e eu trabalhava manhã e tarde numa software house. Aí saiu o concurso para professor mesmo. Aí eu fiz, passei. Na FATEC também? Na FATEC. Daí eu pedi demissão no emprego da software house, né? Aí o meu cargo na FATEC de técnico deixou de... Eu saí dele e aí eu virei professor mesmo. Certo. Entendeu? E aí saí, né, já estou em 93, daí eu, em algum momento eu comecei a dar aula também em Itu. Na faculdade lá? Eu tinha uma faculdade lá que era Prudente de Moraes, eu comecei a dar aula lá. Também em tecnologia? Tecnologia, é o mesmo curso, praticamente, ADS. Sei. Aí, 3 anos depois, eu virei coordenador lá. Aí, entrei na Unip em, acho que 98. Fiquei na Unip até 2000. 98 foi bem quase quando ela saiu, não é? Não, ela saiu em 94. Porque na verdade o grupo tinha um outro nome e era aqui no centro, no prédio da Unip, no centro. Daí, em 98, ela foi quando abriu o campus lá e virou Unip mesmo. Sei. Fiquei lá
18 anos, não, Puxa, 19. bastante, hein? Eu saí de lá em 2018, acho. Sei. E em 2000 eu entrei na Uniso, fiquei na Uniso até 2017. Poxa, ficou 17 anos aqui na Uniso? O senhor ministrava o que aqui de aula? Dava aula de banco de dados, sistema de apoio à decisão, essas coisas. Legal. E aí dei aula no Senac, nas pós lá de banco de dados que eles tinham, dei aula na Facens, em pós-graduação também, aqui na Uniso, em banco de dados também. E nesse meio tempo eu fiz a especialização na Unimep, em sistema de informação, análise de sistemas, especialização. E aí eu fui fazer mestrado, porque virou exigência, né? Lá na para você carreira. ministrar aula. Na universidade, né? Aí o que eu fiz? Eu vou na Unicamp, né? Vamos lá, e aí eu gostava de geografia e TI. Bom, já o processamento por aí. Então, sistema de informação geográfica, né? Oh, maravilhoso essa daí área. Eu comecei a fazer lá no IC umas matérias, né? Instituto da Computação, né? Sei. Mas o grande lugar na Unicamp, naquele momento, para sistema de informação geográfica, era a Faculdade de Engenharia Agrícola. Por quê? Por causa a tal da agricultura de precisão. Sim. Mapear os terrenos, geossensoriamento, maravilhosa essa lá. área toda aí. Então, lá eles tinham aplicações. Sim. Então, eles tinham a parte era muito mais avançada em termos de aplicações, porque o IC era meio teórico só naquela parte. E, na verdade, o IC muitas vezes era um acessório para eles nessa parte. Nas outras, era... Né? E não se falava no monitoramento de cidades, assim? Então, mas na FEAGRA era mais a parte de aplicação na propriedade rural mesmo, né? Que hoje tem crescido demais. E naquela época o GPS, nós pegamos uma época que o GPS ele vinha com erro que os americanos punham. Então você tinha que medir e fazer as continhas para descontar o erro. Tinha um desvio ali. Eles tinham, mas era intencional. Sei. Então, certos... usuários lá, o exército, etc., lá dele, recebia a informação certa. Pura. Mas quem pegava tinha um monte de ajuste que tem. Então tinha toda uma matemática para você fazer. Sim. E aqueles aparelhos enormes, você tinha que ir lá pegar os dados na estrada e tal. Eu virei aluno regular, né? Eu fiz primeiro algumas disciplinas no Instituto da Computação, outros na Engenharia Elétrica e Computação, mas eu virei aluno regular na Engenharia Agrícola. Aí, no meio do coisa lá, meu orientador, então tem um negócio aqui, o negócio dele era sistemas especialistas, né? E aí ele veio com uma proposta lá que era Machine Learning, na verdade. Machine Learning. Em 98 isso, né? Aí eu acabei, na verdade, não fazendo sistema de informação geográfica, eu fiz disciplina, mas o meu mestrado mesmo foi na área de... planejamento rural sustentável, o nome não quer dizer grande coisa, mas o meu projeto, o que era? Era usar um algoritmo, um software de mineração de dados, de regra de classificação, só que ele gerava a árvore de decisão mesmo, bonitinho, explicando, ele olhava os dados, e aí... O GPTzinho. Ele gerava os ifs. Entendeu? É simbólico, é uma coisa simbólica, não é esse tipo de conexionista que a gente tem hoje. Sim. E aí aquilo ali era um negócio interessante, aí eu peguei um projeto de um cara de geografia, que ele fez o mestrado dele na USP, lá em Ubatuba, lá numa praia, e aí eu peguei os dados dele e tentei, treinei o meu classificador com base naqueles dados, e aí eu comparei o resultado do classificador com o resultado que ele fez manualmente, sem usar esse tipo de coisa. Sem usar na interpretação do especialista. Então, validar aquilo que foi encontrado automaticamente nos dados, as evidências, com aquilo que o especialista achou na época. E apontar o que tinha tal. Foi um trabalho legal, mas teve muita dificuldade, volume de dados, um monte de coisa assim, né? Então, eu sou mestre em engenharia agrícola, entendeu? Ótimo. Entendeu? O cara só olha, não tem nada a ver. Mas é que o projeto, entendeu? Tudo tortuoso. Eu tenho uma lógica que me levou para lá, mas o meu mestrado não foi, no fim, na área que eu fui para lá. Entendeu? Então, a gente fala, né? Às vezes parece que tá
tá tudo planejadinho, né? É nada. Mas a vida vai te chamando, é assim, né? cara, sabe? Então você tem que ir se adaptando, né? Sim, sim, sem dúvida. Então eu fui muito irresponsável, né, com relação à formação superior, mas Bom, daí você termina o mestrado lá? terminei, sou mestre lá, tal. Daí eu ia começar o doutorado, daí eu tinha casado, nasceu minha filha. Sei. Aí a minha esposa trabalhar fora de Sorocaba, então quem ia ter que ficar o dia inteiro era eu com ela. Então daí eu parei o doutorado, não peguei até agora. Agora, largando a coordenação, Talvez, eu vou retomar, né, alguma coisa, porque eu gosto. Talvez nessa área mesmo de inteligência de máquina e coisa assim. Mas foi uma viagem aí meio tortuosa, né? Vamos dizer assim. Né? Mas eu vejo, professor, que assim, a vida, né, das pessoas você não consegue planejar tudo, né? Por mais que você planeje tudo, mas não sai do jeito que você imagina que vai sair. Sempre existem o novo que chega, que te chama para algum lugar. A gente, né, não imagina o caminho que a vida vai nos levar também, né? Depende muito de nós, de fazer a nossa parte, mas também tem um certo acaso aí na coisa toda. Então, eu tenho, assim, muito respeito por esse acaso, né? Mas... não é bom deixar só na mão dele, Não né? pode, Não né? pode. Então, eu sempre tive o plano. O plano nunca deu certo, mas o plano estava lá. Né? E às vezes por conta dele até que aconteceu algumas coisas, né? Mas o que eu acho que a única coisa, assim, eu sempre fui procurando aquilo que eu gostava. Eu acho que isso é um primórdio, eu né, nunca professor? fiz essa conta do quanto paga, sabe? Essa coisa eu não fiz, mas entenda também, mas não foi eu não tinha uma posição fechada, mas é um jeito meu mesmo de olhar para as coisas, sabe? Eu acho que o primeiro momento de um profissional, para que ele não morra de infarto antes do tempo, é ele fazer o que gosta, né, professor? Independe se vai ganhar muito dinheiro, se vai ganhar pouco, se vai ganhar mais dinheiro. Até porque se você acaba ganhando um certo nível de proficiência, você vai ter remuneração, mesmo em áreas muito concorridas. Sim. Mas agora você não consegue ter essa proficiência numa coisa que você não gosta. Porque você não vai se dedicar. Entendeu? Você não vai render ali, né? Mas é uma coisa que eu falo. Às vezes eu vejo as pessoas assim, tentando fazer muita continha de planejar assim. Eu olho com um certo ceticismo, porque eu falo, tem tanta coisa que pode acontecer. Né? Pois a gente não sabe no meio do caminho várias variáveis que existem aí. Bom, e aí o senhor vem com todo esse caminho dentro da sala de aula, sempre. Eu tive uma época que eu fui analista de sistema numa empresa, né? Prestei algumas consultorias também, sempre contribuindo assim, geralmente otimizar alguma coisa, sabe? Porque tinha muito isso, né? A coisa tá lá, mas ela funciona, mas na hora que a carga aumenta, o bicho não rende, fica inviável, né? E era nessa hora que eu entrava, entendeu? Eu entrei para otimizar muita coisa em Clipper no primeiro momento, que era a minha... que era lá que eu aprendi... uma linguagem lá de trans. Exato. E aí, banco de dados também, Oracle e tal. Então, daí, negócio de gerenciar índice, de fazer algumas coisas. Então, você consegue, se você entende realmente o fundamento que está ali, você enxerga os gargalos. Por quê? Porque existe uma maneira que todo mundo faz, e aquele todo mundo faz funciona dentro de uma certa condição. Mas se aquilo ali escalar um pouco, aquilo ali, apesar de funcionar numa certa escala, a hora que aumenta ali, certos gargalos vão aparecer. Você tem um olhar clínico, você vai lá e mexe naquele gargalo, né? E aí você consegue um ganho que parece mágico, né? Então era nessa área que eu fazia, né? E muita coisa, né? Nesse meio tempo, o sistema de apuração de totalização de votos de Sorocaba na última eleição, antes de urna eletrônica, foi em 92, eleição municipal. A FATEC que fez a totalização, né? Já tinha feito antes em 88, daí em 92 fez de novo. E aí era antes de ser eletrônico? Antes de ser eletrônico? A urna eletrônica veio na próxima eleição depois dessa. Como é que fazia a contagem? Era um cartão? Não, você tinha a urna era um saco com um buraco ali, era distribuído, votava, terminou a sessão ali de votação, lacrava aquilo com umas fitas lá, uns papel, tal, não sei o quê, levava tudo para o recreativo. Mas quando você fazia o voto, era num cartão? Não, era um papel, você fazia um X e botava na urna.
E daí Então, contava no olho aquilo ali? então, daí aqueles votos. Então, era uma cédula, tinha todos os cargos, você punha lá que você quem queria. era o candidato, o número do candidato seu lá, dobrava e enfiava no saquinho lá, na coisa. Você tinha passado. A parte antes de votar era igual, tinha o mesário, você se identificava. Sim. Daí, só que daí ele dava o papel, você ia atrás lá, preenchia, punha na urna, saía, pegava o seu documento lá e ia embora. Então você não tinha um comprovante de em quem você votou. Certo. Como é hoje, você não tem também. Sim. Mas você tinha um comprovante de que você participou da votação, você cumpriu sua obrigação eleitoral, como você tem hoje. O papelzinho foi para aquele saco lá, você vai, em algum momento vai lacrar, vai pegar aquilo lá, tem o mapa de urna lá, tem os papéis lá que foi gerado lá, vai para o centro de apuração. Lá abre aquilo, faz a separação, o pessoal vai separando os votos lá, vai contando, vai preenchendo tudo. Aí chega essas planilhas de papel, a gente digitava e totalizava, e gerava um monte de relatório. Quem fez esse programa fui eu. Certo. Porque, em Clipper, entendeu? Foi um batismo de fogo ali na época, né? Mas foi logo no começo que eu estava trabalhando já na FATEC, e é a experiência que você vai pegando. Legal. Entendeu? Mas sim. E aí eu estava dando lecionando e coordenei muita coisa nesse meio tempo, né? Como coordenador, o senhor teve aonde? Eu fui coordenador basicamente lá em Itu, fiquei 6 anos. Daí eu saí de lá 2002, 2003 até 2005 eu fui chefe de departamento na FATEC, 2 anos. Aí eu tinha casado e tal, daí tava um monte de coisa, e aí agora peguei mais 6 anos aqui na FATEC, que tá terminando agora. Então é uma experiência, mas agora entenda, eu contribuo coordenando, mas não é uma coisa assim que eu sou mais sala de aula, eu gosto mais mesmo, né? Eu até imagino que tenha gente que tenha mais apreço e mais, de repente, habilidade para coordenar do que eu. Mas eu, nas vezes que precisou, fui lá pela experiência. E contribuí mesmo. Sim, né? sim. Eu melhorei como professor, em parte, pela minha visão como coordenador. Mas o senhor falou que está saindo de coordenação esse ano, é isso? Sai agora no meio do ano, porque venceu o mandato, né? E continua ministrando aula? Sim, bem? Se Deus quiser. Estou lá. Claro. Estou lá, estou ministrando. E, por enquanto, só na FATEC? Então, agora eu só estou na FATEC. Nesse momento aqui, eu só estou na FATEC. Até, como eu estava coordenando também, não tive interesse em pegar aula em nenhum outro lugar, né? Lá também ministra aula ou só coordena? Não, eu ministro aulas. Agora, só que para poder ser coordenador, eu tenho que reduzir as aulas que eu dou para 8 aulas semanais só, que é uma exigência. Mas agora, voltando no meio do ano, eu vou retomar todas as aulas que eu tenho lá e ser feliz, cara. Claro. Eu adoro dar aula. Eu acho bacana, o pouco que eu fiquei dentro de sala de aula quando eu fui dar aula de informática, lá nos começos, nos primórdios da minha vida, é apaixonante você ver os alunos se desenvolvendo e ganhando conhecimento e gostando daquilo que está fazendo. E se descobrindo ali algumas coisas. É muito legal estar junto ali, você participar disso aí. É uma profissão muito... gratificante. Muito... Sofre no comecinho, às vezes. Sim. Mas depois você... Nossa, que entra no trilho, recomendo, cara. Acho que, eu me sinto muito útil. Sim. Sabe? Às vezes o aluno não acha que eu sou útil, mas eu eu acho. Mas é porque naquele momento também ele é muito jovem, né? O professor não tem como peneirar ali, né? É comum você encontra um aluno depois de alguns anos, ele vem falar de uma experiência que na hora ele não percebeu, mas estava lá e que depois... Mas que é o meu caso, professor. Sabe por quê? O senhor ministrava aula para mim lá no banco de dados, lá na universidade, e, aquilo eu gostava de banco de dados, eu sempre gostei. E o senhor fez a sacanagem de chegar numa prova lá e meter tudo que não tinha dado. Isso é mentira dele. Mas, puxa vida, eu falei, mas o professor tá maluco, velho. Ele colocou um negócio que não tinha nada a ver, tava lá, falei, mas será? Ele queria a resposta pronta, eu fui para pensar. Foi isso, vai. Acho que foi. Mas o senhor tem essa licença poética, professor. Fique tranquilo, fique tranquilo, ó. Como eu falei para o senhor, tanto que hoje, dentro do curso nosso, tem banco de dados, porque eu vejo que é muito importante. É bem importante. Você criar essa visão. E tem muitas questões, né, que fogem um pouco até do lado técnico. Então, ela precisa ter consciência de que existe essa
coisa que é o banco de Sim. dados, que tem dados que estão guardados lá, tem dados que são sensíveis, Sim. que ela precisa ter Tem ciência, camadas às de vezes, dados, né? o que dela está sendo guardado. Sim. Hoje é o tal do LGPD. Se ela é LGPD, se ela autorizou aquilo ou não, sabe? Por quê? Porque há uma confusão muito grande hoje em dia, eu vou chamar de confusão, mas no sentido de o pessoal dar uso para certos dados, que aquele dado foi coletado não com aquela intenção. Ele foi coletado para uma outra coisa, e aí, a partir do momento que eu pego um dado sensível e quero usar para outra coisa, além daquela, isso daí você tem que, teria que ser analisado e geralmente você teria que ter autorização expressa para fazer aquilo. Então, nós estamos cedendo muito dado inadvertidamente, às vezes, sem consciência disso, né? E essa preocupação, ela tem que existir até com um aspecto de cidadania. Sim. Entendeu? Cultura cidadã, o que de dado está sendo registrado do meu lado, o que eu autorizei, o que eu não autorizei, como que ele pode usar. E qual que impacto isso pode ter para mim. Tem que ter esse cuidado. A gente teve um episódio aqui com duas advogadas que participaram com a gente, e uma delas ela é especialista em LGPD. Então, a gente falou de dados aqui e tudo mais, dessa parte aí, que é crime mesmo. É crime. Você pegar o dado e usar para um outro fim que você não... E é perigoso. Sim. É perigoso. Mas existe... nós estamos na fase de transição, né? Então, existe uma questão cultural importante. Eu tive recebi um convite num plano de saúde meu, né? Para eu me ingressar num certo projeto deles. Que é lógico que não é desinteressado, porque eu estou numa idade que eu dou prejuízo para o plano de saúde, né? Eu já estou ali num certo platô, né? Mas você está novo ainda, pô. Não mudou muito. Tá certo. É verdade, velho. Obrigado, são seus olhos. Verdade. Aí, e o projeto era você ter um acompanhamento, você ia ter dicas de saúde, de nutrição, ia ter um aplicativo para monitorar alguns traços seus ali no dia a dia e tal. Ia ter algumas perguntinhas que iam aparecer de vez em quando, mas em compensação você ia ter acesso a alguns médicos, ia ter alguma facilidade de acompanhamento também. Tá, qualidade de vida, tá bom. Você interessa? Veio lá para mim, eu falei, estou interessado, vai. Então, tem que instalar o aplicativo. Beleza. E falei, vou participar. E daí eu baixei o aplicativo. Mas daí eu tinha que assinar, eu tinha que dar o aceito no termo de uso. E daí tinha os seus dados lá dentro? Não. Mas o termo de uso, entenda que também, em geral, ninguém lê termo de uso. Sei, porque é um monte de coisa. Next, os caras que já fazem 70 né? páginas que é para você não ler. Mas eu resolvi ler. Sei. E ali, em algum momento, falava assim, os dados que serão coletados passam a ser da propriedade do laboratório. E que se reserva o direito de repassar esses dados a terceiros. Parei ali. Falou, o pessoal vai ficar sabendo da minha... Não, então, mas entenda, é muito perigoso, porque é dado meu, tá certo? Da sua saúde. Os meus dados não são nenhuma coisa interessantíssima assim de, olha como esse cara tem uma saúde de ferro, não, pelo contrário. Até porque se tivesse de ferro, eles não iam me oferecer isso. Concorda? Sei. E onde vai parar esse dado? Entendeu? Porque talvez um estudo estatístico, alguma coisa. Mas eu não tinha por que desconfiar de uma má intenção do plano. Mas a partir do momento que eles reservavam o direito de repassar terceiros, eu não sei quem são esses terceiros. O que eles vão fazer? Esse terceiro pode ser um empregador. Entendeu? Sei. E aí, pode ser alguma coisa que envolva a pólice de seguro. Sei. Que tem interesse nessas coisas. Sim. Sem sabe? dúvida. Então, eu tô abrindo mão de uma informação sensível que ela tem um potencial, entenda? É sempre potencial. Sim. Entenda? Não tava, ali nem falava quem era o terceiro, não. Mas entenda? Aí eu falei, não quero. Aí, e foi uma dificuldade para eu explicar para a mocinha depois, que veio perguntar por que eu não tinha habilitado. Sim. Não, mas veja bem, isso daí é padrão, não sei o que. Tá, falei, tá, moça, é muito perigoso isso aí que estão fazendo. Não, eu não estou interessado, tá. Encerrei a conversa com a moça. Tá. E eu voltei na oftalmo, que eu tenho que fazer acompanhamento, e ela veio falar para mim disso. E eu contei essa história. E aí eu descobri que ela era um dos médicos do plano que estava por trás daquilo. E ela não conseguia entender o meu ponto de vista. Uma médica. Sei. E ela não conseguia entender que ali havia uma fragilidade de eu expor, que ela não podia esperar aquilo. Sei. É cultural.
Sim. Você está entendendo? Entendeu? Era eu e ela no consultório. Então não era um debate que eu tenho que sustentar uma posição. Não Era um bate-papo. Era um bate-papo, mas ela tinha dificuldade de enxergar esse outro lado. Sei. Por quê? Porque ela está focada ali no uso que eu posso fazer, eu como médico. Daquela informação, Você está entendendo? E deixa escapar certas consequências. Sem dúvida. Então é uma certa... Eu vou chamar, no caso dela, eu acho que foi uma certa inocência, dificuldade de perceber. Entendo. Mas às vezes é malicioso. Essa que a gente entende por ou a inocência... Tem algumas situações que a gente entende. Ou a inocência, ou é má fé. Então... Né? É uma das duas. No caso dela, eu tenho quase certeza que era inocência, mas é reveladora essa inocência. Sim, sim. Sabe? Porque é um médico. É um médico, ele teria que ter um pouco ética. Entendeu? E um pouco mais de conhecimento, de pelo menos entender da mesma o que você forma estava que ela falando. não pode abrir meu prontuário para qualquer um, e isso é muito claro para ele. Como é que você não enxerga que isso aqui é um certo prontuário geral? Sabe? Entenda? É uma questão de visão. Isso é um processo cultural. Sim. E as pessoas precisam começar a tomar ciência disso. E isso é um processo que vai levar tempo. Sim. Entendeu? Porque a informação é o mais importante para as empresas. Exato. É o que você faz. É o que sustenta um Facebook, um X da vida aí. É esse tipo de coisa. Só que a gente dá de graça. Por quê? Porque a gente não vale nada. Sim. Até que você começa a sofrer consequências. Isso daí é preocupante. Cultural. É um processo cultural que nós estamos. Quem é da área de educação e quem é da área de TI tem a obrigação de participar disso, esclarecendo isso daí. É um serviço público que a gente faz. Sim. É isso aí. Professor, bom, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu quero agradecer demais a presença do senhor, o tempo que o senhor se disponibilizou a vir até nós e fazer esse episódio. Fica aqui já o convite para num próximo momento a gente fazer mais e falar um pouquinho mais também das áreas que o senhor atua especificamente. E dos cursos lá que eu tenho, lá na FATEC. Sim, por favor, já fica esse convite. A gente vai marcar assim, um próximo episódio mais para frente. O senhor vem para cá para fazer com a gente. Foi um papo bem agradável, um papo bem legal. A experiência que o senhor traz para a gente aqui é sempre enriquecedora. A gente consegue entender um pouco mais da vida, entender um pouco mais dos caminhos. Sempre tem algo bonito por trás de tudo isso que a gente faz. E da história do senhor, de tudo que o senhor passou, a gente precisa ter respeito com essas coisas, né? Então, eu quero agradecer demais o senhor, quero que o senhor possa dar as considerações finais do senhor, para depois eu poder fechar o episódio com o pessoal aí, e agradecer demais aí a sua labuta, né? Como meu professor lá no começo, e hoje como meu colega aqui de podcast. E sempre vai ser vou ter o respeito pelo senhor como professor também. Sim, mas como tutor, eu agradeço a oportunidade. Sim, temos bastante coisa para falar a respeito aí dos cursos que a gente oferece, do encaminhamento. Temos um formato novo de curso muito interessante nas FATECs do Estado de São Paulo, que é uma articulação do ensino médio já com a faculdade. Então, bacana, no próximo a gente pode falar especificamente desse núcleo. Temos também bastante coisa para falar aí de alguns projetos lá, de participação em maratonas, que Sorocaba está aos poucos se consolidando aí, depois de mais de 10 anos aí de participação. Nós vamos ter um evento grande aqui o ano que vem, em Sorocaba, um evento nacional. De tecnologia. De maratona de programação. Maratona de programação, legal. Tem bastante coisa para falar. É tipo um hackathon, alguma coisa assim? Então, mas o hackathon, ele tem um lance também de disputa também entre equipes, mas a maratona, ela é focada mais em algoritmos mesmo, específicos, né? Então, tem bastante coisa para falar, eu estou à disposição, para mim é um prazer estar aqui. Eu espero que o pessoal perceba que às vezes o encaminhamento de carreira você tem que estar tomando decisões, você tem que estar revendo o que tem, né? Mas o que eu acho que é importante primeiro, não tem receita de bolo, certo? E você deve procurar aquilo com que você se identifica, né? Coisas que tem a ver com você. Por quê? Porque daí a coisa vai... De vento em pouco. Ela vai acabar se Por mais que tenha as dificuldades ali, mas você vai transpondo. Tem dificuldade sempre, mas ela faz parte do processo e acaba acontecendo em algum momento, desde que você tenha um certo respeito por si mesmo. Sim. Né? Isso aí é o mais importante. Perseverança, disciplina. Olhe para dentro, veja o que mexe com você, do que você gosta. Né? E aí analisa a situação, entendeu? Você tem algum controle sobre a sua capacitação, você não tem tanto controle sobre as oportunidades, para falar a verdade, você não tem controle nenhum, mas você tem que estar atento ao que vai acontecendo, olha para dentro. Quando elas chegarem, né? E assumir riscos. Preparado. E assumir riscos. Sim. É isso. Fico feliz, então, de poder
contribuir um pouquinho, né? Desejo aí muita sorte aí para o podcast. Eu acho que ele é bem interessante. Assisti já aí os que me antecederam, né? Eu achei muito interessante, gostei muito do que teve ali. E eu desejo sucesso aí para você aí nesse projeto. Professor. Tá? Não, obrigado. Nós que agradecemos o senhor demais, contribuindo aí para a educação, contribuindo para as famílias, para os alunos e tudo mais. Isso aí é importantíssimo. Bom, pessoal, quero agradecer aí a participação de vocês também. Chegamos ao final de mais um podcast aqui da Protec Code com o professor César Munari. Que Deus possa abençoar todos nós, que vocês tenham prosperidade, desenvolvimento na vida de vocês e até o próximo episódio. Valeu. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado mesmo. Agradeço mesmo. Valeu.